Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui caindo no 6º episódio da série Chuck, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao começo da segunda metade então aqui da primeira temporada da série. E podemos dizer que ela começou bem. Eu achei que o produto foi bastante interessante, talvez por causa de duas características super importantes que a gente consegue perceber por aqui. A primeira é que talvez ele está voltando um pouquinho às origens, porque vamos combinar, a série original, aquela lá, a série dos cinemas, os 7 filmes do Brinquedo Assassino, que claro começou primeiro com a fase de Andy e depois passou por uma coisa mais cômica, a gente pode considerar que todo aquele conjunto de filmes, na verdade, não passava de uma trecheira. Sim, filmes trash, que é uma lixeira, né? Na verdade, né? Algo que não tem um compromisso com a seriedade, ou seja, não quer exatamente colocar as coisas como você que está assistindo acredita nisso que nós estamos mostrando. Mesmo, claro, né? Conceito geral, né? Um bonequinho de plástico que sai andando, matando pessoas. A base já é uma coisa trash, né? Não tem como dizer que não é. Ou seja, mas talvez o problema inicial, então, aqui da série é que ele tinha uma pegada diferente, né? E talvez tentasse se levar um pouco a sério, colocar alguns temas diferentes, isso talvez estava atrapalhando. Mas nesse episódio aqui eu senti que ele é mais trash, um trash mais verdadeiro, digamos assim. Não está nem fingindo ser trash, ele é trash mesmo. E um filme lixeira, ou uma série de TV lixeira, um episódio lixeira, a gente percebe quando alguns pontos do roteiro, meio que estejam furados, ainda assim funcionam, tem o seu charme. Todo produto trash tem aquela coisa que a gente gosta. Sabe que é uma coisa de sentir vergonha, mas a gente curte estar ali gostando, falando que, acompanha aí que é legal. É por aí. E outra coisa também, que faz com que esse episódio aqui esteja numa característica um pouco mais diferenciada, em comparação com os 5 primeiros, é que os adolescentes e, infelizmente, protagonistas aqui dessa série não estão muito em destaque na maior parte deste episódio. Só mais lá no finalzinho que eles tomam, sim, as garras da condução, da narrativa, e aí a gente pode dizer que o episódio até dá uma queda. Mas antes, como a gente estava percebendo que estavam aqueles personagens que a gente já conhecia lá dos filmes do cinema, a gente estava, digamos assim, mais acostumado e saudosos deles. Então a gente percebia que sim, aquilo fazia com que a gente curtisse mais a experiência. Claro, a minha experiência, né? Talvez muita gente assista esse episódio aqui e ache que ele é tão tosco quanto os demais anteriores, mas eu acho que não. Claro, alguns de vocês podem discordar um pouquinho do que eu estou dizendo, porque na verdade até curto essa nova roupagem da franquia, mas na verdade eu acho que essa coisa dos adolescentes realmente depõe contra, com certeza. Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhada então no começo aqui desse episódio, onde tivemos o retorno de 2 grandes personagens, claro, principalmente o Andy e também a sua irmã adotiva, a Kyle. Claro, os dois estão bem envelhecidos, mas ainda se divertem da mesma maneira, ou seja, caçando o brinquedo assassino por aí. E claro, essa situação inicial já é o que eu comentei agora há pouco do roteiro trash, né, que não está muito bem polido. Ou seja, como é que eles encontram de fato esses bonecos que estão com alguma criança de alguma família por todo os Estados Unidos? Não tem lá muito sentido, mas a gente releva, deixa passar, porque no fundo, o negócio meio que funciona, a gente se diverte com isso. E vamos combinar, foi uma cena bastante interessante, né? A Kyle lá toda focada ainda no personagem lá do censo, né? E o Andy já metendo as coisas pra frente, já querendo se adiantar, né? Perguntando, cadê o boneco, né, menina? Diz aí onde é que você enfiou o raio do Chuck. Aliás, não era um Chuck ali, era um outro nome, né? Que não me lembro qual que é. Mas, enfim, não importa. O que vale é que eles passaram bala no sujeitinho lá, encheram de furo e ele sangrou à vontade em meio ao desespero daquela família, né? Pai, mãe e filhinha ali horrorizados com aqueles 2 malucos que crivaram de bala um simples bonequinho. Também naquelas, né? Como é que o negócio não vai para frente? Porque eles matam lá o boneco e vazam. Mas fica lá o dito cujo, né? Todo ensanguentado. Como é que depois não se faz uma pesquisa, né? Uma investigação, né? Claro, né? Porque se entram 2 malucos na sua casa, claro que você chama a polícia, né? Como é que não tem investigação a respeito disso, né? Que
boneco foi, entre aspas, morto por 2 vândalos que invadiram casa. Mas, caramba, tem evidência que tá cheio de sangue ali no chão porque vazou do boneco. Não dá pra dizer que foi de outra pessoa, nem dos malucos que entraram na casa, nem das pessoas residentes ali. Ou seja, é uma coisa que também faz parte de um roteiro mal elaborado, mas trash, que por sinal funciona justamente por causa disso. Enfim, foi bacana também a conversa que eles tiveram lá quando estavam indo embora, dentro do carro, Kyle e Andy, a respeito daquela cabeça que ele guardou durante 4 anos, que também era de outro boneco, né? O sadismo que o Andy tem é bastante interessante. Mas o melhor ainda é que no final se resultou que não basta apenas matar os bonecos, eles dizem que só tem mais um, o que é meio confuso, né? Porque na verdade tinha 2, né? Lá na casa da Lexus, né? Tinha o próprio Chuck que a gente já conhecia e depois apareceu o Tommy, né? Enfim, tá mal contada também a quantidade de bonecos, mas a conversa dali deles resultou que, na verdade, o pior que ele pode fazer não é matar as pessoas, mas sim, claro, entrar dentro do corpo delas, o que aconteceu com a Nika, né? Claro, também voltou a aparecer aqui junto com a Tilly. Tilly não, com a Jennifer, né? Tilly é a atriz, né? A Jennifer Tilly. O nome do personagem é Tiffany, né? Estão fazendo uma salada danada. Também numa cena bacana, mas um pouquinho repetitiva do que já tinha acontecido no episódio anterior. Mas de qualquer forma, sim, ela ficava voltando a Nika, ou digamos que o Chuck fica saindo dela por algum motivo que parece estar relacionado a sangue. Parece que quando ela vê sangue, o que é meio contraditório, um sujeito que fica matando à torta e à direita as pessoas, ela meio que volta, ou ele sai do corpo dela. Não dá para entender direito o que acontece com a alma do Chuck nesses momentos. Que quando ele literalmente sai do corpo dela, as pernas delas desligam, né? E ela volta a ser uma deficiente normal. Né? Mas naquelas, ok, vai, passa também, né? Talvez nunca isso seja explicado. De qualquer forma, resultante dessa conversa entre as duas, né? E na relação que parece que a Tiffany gosta mais da versão feminina do Chuck, né? Porque quando ela volta, e às vezes parece que deu para entender que quando eles estão lá no Lesco Lesco que ela volta, né? O que é esquisito também, né? Não é só no sangue que ela volta. Enfim, o que importa é que, digamos que a Tiffany está se apaixonando pela versão Chuck barra Nika, né? E foi lá comprar uma casa para elas viverem em paz. E é a casa justamente onde morava a família do Chuck, né? Pois é, uma boa família Lee Ray, né? Enfim, aquilo também vai render alguma coisa interessante. De qualquer forma, né? Bom, pelo menos a vendedora lá da casa se safou, né? Porque parecia que ela ia morrer rapidinho, né? Na verdade, morreu o vendedor do carro, né? E, aliás, até me espantei, né? Porque foi uma morte que, caramba, em céu aberto, no meio da rua. Acho que nunca teve uma morte assim do Chuck, né? Bom, na verdade não foi ele, foi ela, né? Que matou, né? Foi a Tiffany, que talvez seja mais ousada. Assim, isso acho que ela já fez em outras vezes, né? Pelo menos quando ela aparecia matando os policiais, era mais ou menos na rua, digamos assim. O Chuck realmente ele faz uma coisa um pouco mais às escondidas. Mas que eles correram risco ali, correram, né? Enfim, não importa. A cena foi ok. Bom, já que estamos falando disso, né? Já vamos falar então da cena principal de morte. Ou não, né? Porque temos uma novidade aqui também nesse episódio. Enfim, aquela personagem que eu achava muito interessante, aí é um ponto que eu não gostei do roteiro, né? Na verdade, da série em si, na primeira temporada, né? Ter dispensado justamente a mãe do Junior. Era uma personagem que era única, que tinha um sentido, assim, até levando em consideração da parte que a série considerava na sua primeira metade, talvez uma coisa mais séria, né? Para ser levada a séria. E ela era a única personagem que a gente olhava e falava, caramba, é uma personagem que existe, não é uma coisa forçada, não é uma coisa trash, digamos assim também. Mas aí foi dispensado o personagem dela, porque ela morreu, né? E justamente numa transição muito interessante, né? Ou seja, ela resolveu curtir os seus últimos momentos de vida, já que ela está lá com a sua doença terminal, e ela tem essa posição muito clara na mente dela, né? E aí a vida dela é abreviada justamente porque aparece um boneco, um raio de boneco assassino e a faz cair lá de cima, né? E naquela situação onde, mais uma vez, uma morte do Chuck é meio que vista como um acidente. No caso, a Eileen é colocado como um suicídio dela. Claro, né? Tinha aquele exagero, né? Ela tinha que cair justo em cima do próprio carro com o filho lá dentro e por cima ela vara o para-brisa do carro. Coisa exagerada, né? Mas fica o rosto dela, né?
para dentro do carro, né? Mas uma cena dramática, bem impactante, uma das melhores, né, que já teve, né? Claro, a primeira morte que existiu dentro da franquia foi justamente a babá do Andy, lá no primeiro filme, né, que ela também cai do alto de um edifício, né, e cai e acerta um carro também, mesma coisa. Mas o contexto aqui é um pouco mais diferenciado e está associado a um personagem bastante interessante. Realmente, o único personagem que eu curti em toda a série, tirando, claro, os personagens antigos. Pena que ela já foi dispensada. Agora, falando de dispensa de personagem, o que eu fiquei de não entender foi exatamente o que aconteceu com a professorinha da turminha adolescente. Caramba, ela foi acusada de ter matado todas as pessoas que já tinham morrido nos 5 primeiros episódios. Que maluquice daquela detetive. Simplesmente uma coisa trash, pra lá de trash, completamente sem sentido. Típico de filme de trash mesmo, onde ó, a lógica tira férias para poder botar a história para frente. Caramba, eu achava que, inclusive, a morte do episódio passado, em vez de ter sido a diretora da escola, seria a da professora. Mas não, né? Que trama rocambolesca, né, que Dom Mancini criou, né? De, na verdade, colocar ela como a culpada. Mas, de novo, é naquelas. É para desviar o foco de que tem um grande assassino, um serial killer, na verdade, nas redondezas, e se colocar como um suicídio, como um acidente, como foram todas as mortes, afinal de contas, né? Com exceção, claro, lá da diretora da escola, aquilo foi um crime completamente descarado. Afinal de contas, ela está amarrada numa cadeira e teve a cabeça completamente decepada, né? Mas mesmo assim, né? Você podia considerar, tá, não, vai. É só para desviar realmente a atenção. Mas depois a gente descobre que no final do episódio mata-se, então, a detetive. Porque não tem mais ninguém para assumir o posto. Quem vai fazer a investigação? Se o próprio assistente da detetive já havia sido morto em episódio também anterior. Ou seja, eu achava que o personagem da mãe do Devon ia durar bastante, que ia passar até para a próxima temporada, ou morresse no último capítulo aqui, episódio desta temporada. Mas não, já se descartou também um personagem que é até essencial para conduzir a investigação. Agora só vai ficar as atrapalhadas desses 3 adolescentes investigadores, né? Também faz com que a série já prometa que nos próximos episódios também já vai cair de qualidade. Esse personagem da detetive não devia ter sido dispensado também, assim como também da mãe do Junior, né? Caramba, 2 bons personagens, se bem que a personagem detetive estava naquelas, né? Ela parecia que estava começando a acreditar que era o Chuck, que era um boneco responsável por tudo, né? Mas quando ela prende a professora, foi uma coisa realmente jogada. Defeitos de roteiro trash, mas o episódio em si não fica ruim por causa disso exatamente. A série talvez como um todo, sim, né? Bom, e só sobra falar então exatamente dos 3 adolescentes, que no começo realmente do episódio ficaram bem meio que apagados, em segundo plano, e só lá no finalzinho que eles ganham destaque e fazendo aquelas coisas típicas de adolescente, mas que se comportam mais como crianças, né? Que tem aquela ideia, nossa, super genial, né? Vou forrar a casa lá com o fio de pescaria, laçar um boneco que faz barulho, né? Tem chocalho dentro, e para servir de aviso que o Chuck está entrando na casa. Uma bobagem, né? Claro, isso tudo foi captado, inspirado por um grande filme, né? Que é Cabo do Medo, né? Que aquilo que a gente viu ali, o Devon assistindo, já é a versão do Martin Scorsese, que é muito boa. Essa versão é assistir, a versão antiga de 62, o do Scorsese acho que é de 92, se eu não me engano, né? A versão antiga eu não cheguei a ver, mas todo mundo fala que é muito boa também. De qualquer forma, né? Tá, é uma referência bacana, legalzinha, mas quem nunca viu o filme não entende exatamente o que está acontecendo por ali, naquela situação onde o psicopata vai atrás do personagem principal dos filmes, né? Das 2 versões. É a mesma coisa, né? O Chuck também é um psicopata, fica um pouquinho esquisito, mas tudo bem, ele se inspirou num filme, e daí? Passa batido também, por que não, né? E claro, tem referência ali também da paixão dos 2 adolescentes, mas isso é coisa do Dom Mancini, que quer vender essa vertente forçadamente, passa, não incomoda ninguém, para falar a verdade, né? E também é aquela coisa, pô, a mãe acabou de dizer pro filho que não liga para a opção sexual dele, mas aí a mãe morre e aí jogou fora. Caramba, a aceitação próprio
Para você ver como às vezes a pessoa fica tão focada em ficar martelando nessas coisas na audiência, e depois mata o próprio argumento, né? Se uma pessoa que aceitou a relação do filho, pô, aí o personagem morre logo em seguida, adiantou para quê a aceitação, né? Enfim. Bom, e no caso, tudo que aconteceu ali com os adolescentes foi pura de uma boberice, né? No final teve realmente aquela sacada. Peraí, ele não tá querendo matar a gente, mas por que não tá querendo matar nenhum de nós três? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tinha chamado, obviamente, devia ter telefonado para a detetive, ela foi lá e o objetivo do Chuck o tempo todo era matar a detetive. Bom, e a surpresa então do episódio foi essa, né? Não temos apenas mais uma morte por episódio, mas duas. Uma morte que tinha por episódio, que eu digo, em relação aqui à cidade, não em relação ao passado do Chuck, quando tínhamos flashback, ou relacionado à versão também já moderna da Tiffany com a Nika, né? Tirando esses dois lados anteriores, sempre na cidade só morria um personagem por episódio. Agora morreram dois. E não tem lá muitos para morrer, né? Porque temos mais 4 episódios e acho que não tem 4 adultos, né? Quem sobrou? Sobrou o tio do Jake, sobrou a própria professora, sobrou a prefeita da cidade também, né? A mãe, que é a mãe da Alexis, né? E também o pai dela. E a menininha. Não, a menininha não vai ser morta com certeza. Mas não tem mais personagens conhecidos, né? Não, não tem. Só se colocarem um extra aí, um adulto extra para morrer, ou também um adolescente extra para ser morto pelo Chuck. Mas eu acho que não. Bom, o que vale mesmo é que Andy e Kyle estão voltando, né? Voltando não, indo para a cidade. Porque, enfim, né, eles contataram justamente os personagens antigos. E é daí com certeza que vai render coisas boas. Porque vai ficar um contraste muito pesado, com certeza, né? A dupla Andy e Kyle contra os 3 adolescentes ali, e o Junior também, que não se associa de jeito nenhum, né? Ele continua super mimado. Eu acho que se for morrer um adolescente, vai ser ele, com certeza. Dos principais, que eu digo, né? Porque não tem motivo mais para ele sobreviver. Porque até a Alexis, né, ela já tá ficando boazinha, né? Uma pessoa que você fica admirando, né? Não dá mais para considerar como uma vilã. O Junior que tá mais um vilãozinho aqui no episódio, ou na série, na primeira temporada. Enfim, é mais ou menos por aí. Acho que com certeza ele vai bater a caçuleta daqui a pouco. Enfim, mesmo dizendo várias vezes aqui que o roteiro é trash, cheio de furos, sem sentido nenhum, eu gostei, na verdade, de todo esse episódio. É o primeiro episódio que eu digo que eu gostei de assistir. Sei que muitas pessoas não validaram ele como algo interessante também não, consideram a mesma porcaria de sempre. Mas, na verdade, para mim, ele tem um conjunto muito interessante, justamente porque tira o foco do episódio em cima dos adolescentes e foca nos personagens antigos. Eles voltam numa roupagem também tosca, mas também era nos filmes, sempre foi, nunca deixou de ser tosco a franquia Brinquedo Assassino. Muito pelo contrário, se você disse aqui, não, né? E talvez o erro que tinha aqui no começo da série é justamente ele querer ser um pouquinho mais sério, e isso não funciona. Você tem que levar para o lado do trash o tempo todo a franquia Brinquedo Assassino. Assim que a gente consegue acreditar que o boneco vai andar e matar pessoas. Somente dessa maneira. Portanto, na minha opinião, esse episódio aqui foi muito bom. Eu daria até mais nota do que eu vou dar já agora a seguir se no finalzinho não tivesse a tosquice do lado adolescente, né? Ou seja, aquele comportamento completamente infantilizado, né? Que realmente faz com que eu não goste da série. Se focar mais nos personagens antigos, está super ok. Mas enfim, para esse 6º episódio aqui, começando então uma nova fase desta primeira temporada de Chuck, eu atribuo 4 asteriscos, quase levou 4,5. Foi escorregada aqui no final de deixar focado mais nos adolescentes, que realmente fez eu ficar um pouquinho desanimado, mas ok, vai. E os furos do roteiro, eu relevo todos eles, porque eu tô me divertindo, pelo menos nesse episódio. Enfim, é isso.